Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas, encontrou outros que estavam na praça e lhe disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhe uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que te dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estáis com inveja porque eu estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este evangelho ele é, assim, curioso e ao mesmo tempo ele é provocativo. Às vezes achamos que estamos na igreja desde pequeno, que somos compromissados, que exercemos papel missionário, assumimos pastoral, e algumas vezes alguns dos nossos irmãos entram depois na caminhada. Em algumas vezes nós achamos que temos mais direitos do que ele. Assim é o evangelho. E outras vezes, outros até nem sequer querem saber de igreja, ou nem sequer gostam de igreja, e no fim da vida pede a confissão, ou recebe a unção dos enfermos, recebe o perdão dos pecados, e de fato há o perdão do pecado quando aquele que pede está verdadeiramente arrependido, recebe o perdão e a purificação do seu coração. Receberá também a mesma recompensa. É disto que Jesus está falando para nós hoje. Nós não precisamos viver uma igreja de enciumados, de pessoas achando que só porque chegamos primeiro, temos mais direito do que os outros. Como diz assim, a moeda é a mesma, Deus é justo. E a moeda é a salvação de todos. Cristo derramou seu sangue na cruz para salvar a todos. Agora, o que não nos dá o direito é de, bom, se é assim, vou deixar para me converter depois. E se não tiver tempo depois? E se não tiver a oportunidade depois que foi dada àquele que teve nos últimos segundos de sua vida a oportunidade da conversão e da transformação? Por isso, amados irmãos e irmãs, não devemos ficar fazendo comparações com aqueles ou aquelas que chegaram primeiro ou depois. A nossa alegria é saber que mesmo aqueles que estão chegando depois na caminhada receberão o mesmo prêmio, o prêmio da vida eterna. Não iremos fazer comparação de valores de moedas de salvação, mas nós nos alegraremos quando aqueles que chegarem por último tiverem a mesma oportunidade que nós desde cedo já conhecemos, desde cedo já experimentamos como é ser verdadeiro discípulo de Cristo. E por isso nós nos alegramos
por participar com todos os nossos irmãos da felicidade do reino eterno. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.